É inacreditável. Quando o jogador começa a se destacar, os caras vêm atrás. Agora, a Juventus está interessada em Léo Ortiz. Vamos ver o que está rolando aqui na Jovem Pan Esportes. Porque o torcedor do Flamengo não tem pai. Tem no Flamengo, tem alguma desgraça do futebol do exterior e procura jogador do Flamengo. Agora a Juventus de Turim está interessada no Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava no banco até pouco tempo. A gente falava aqui constantemente, tem que ser titular, tem que ser titular. Felipe Luiz chegou e firmou o cara como titular. E agora a Juventus quer o Léo Ortiz. A gente sabe que quando o futebol europeu vem forte, é difícil segurar. É difícil. O Flamengo já deixou claro que não quer negociar, que não vai negociar até o fim do ano. Mas a gente não sabe até onde a Juventus pode chegar, até onde essa oferta pode chegar, Mauro. Você falou, né, com a diretoria do Flamengo hoje, eu vi, né, que você entrou em contato, realmente tem o interesse da Juventus, e aí minha pergunta, é realmente impossível o Léo Ortiz sair do Flamengo até o fim do ano para disputar aí a fase final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro? E outra, se ele ficar até o fim do ano, é muito difícil ele permanecer para a próxima temporada, Mauro, com esse interesse da Juventus, que teve a lesão do Bremer, né? Lesão séria do zagueiro brasileiro, e aí precisa de um jogador para repor essa posição. Na verdade, não tem interesse nenhum da Juventus, né? Isso aí, assim, é impressionante como as coisas acontecem. Olha essa história. O Tutto Sport, o jornal esportivo de Turim, se alimenta do quê? Juventus, né? Claro. Vai falar de quem? Ou, eventualmente pode falar do Torino e tal. É Juventus. Capa do Tutto Sport de hoje. Léo Ortiz lá, no interesse, tem a foto do Léo Ortiz e tudo. Aí você vai procurar a matéria. Aí na matéria eles falam que o Bremer se machucou, que tem que contratar um zagueiro, só pode contratar em janeiro, que a janela está fechada. Aí eles citam o jogador do Bolonha, de outros times lá da Itália e tal. Falam também do Vlahovic, que a Juventus necessita contratar um centroavante para ser reposição para o Sérvio e tal. E no final cita o Léo Ortiz. Não, também tem o Léo Ortiz, que o Flamengo pagou 7 milhões de euros aproximadamente ao Bragantino para contratá-lo e tal, segundo o RTI Sport, que é um site do Rio de Janeiro. Quem deu notícia foi um site do Rio de Janeiro. Aí o jornal faz uma manchete com uma capa, sem nenhuma informação, nada apurado junto ao clube italiano, zero, não tem nenhuma informação. Apuramos aqui e tal, o dirigente falando, ou alguma coisa em off. Não, a Juventus de fato quer esse jogador. Aí você vai ler a matéria do RT Sport, a matéria correta dos colegas. Eles informam que houve uma sondagem, em outras palavras é isso. Uma sondagem pelo jogador, uma consulta. Procuraram um empresário, vem cá, como é que funciona aí e tal, não estão pensando. Eles estão, a palavra que eu detesto, né, monitorando. Quer dizer, eles têm alguns nomes na pauta que estão pensando pro lugar do Bremer e o nome do Léo Ortiz é um deles. Daí, olha, a capa, cara, você dá uma capa sem ter nada. Isso é uma grande sacanagem. Isso é um caça-clique, gente. Ou tentar vender o jornal na banca. O torcedor vê quem é esse jogador, vai ver lá dentro da matéria, espreme e não sai nada. Porque não tem só para chamar, né? É só para chamar. Aí puseram o jogador do Flamengo ali, que deve despertar. Talvez, o que acontece? Bota o cara do Bolonha, não vai ter muito impacto. O jogador brasileiro, que eles não conhecem, talvez tenha mais impacto na banca para vender. O cara que assina, essa coisa toda. Enfim. Aí eu falei com o Flamengo depois. E o Flamengo falou que realmente fizeram só uma consulta. E nós falamos que não tem interesse em vender o jogador, por intermédio do empresário. Qual é a multa? 100 milhões de euros para o exterior. Então o Flamengo só vende se quiser. Claro que eles não vão oferecer 100 milhões. Agora, hoje não tem nada. Amanhã pode vir a ter. Aí teremos uma notícia, eventualmente. Hoje não tem. Porque isso não é notícia, gente. Sondagem não é notícia. Alguém procurar um empresário, perguntar as condições, se o clube tem interesse em vender, é natural no mercado. Você tem um jogador machucado, você vai procurar. Certamente estão sondando outros clubes. Por exemplo, o que aconteceu com o Wesley? Né? Eles queriam, na verdade, o Bellanova, lateral do Torino, a Atalanta de Bérgamo. E tentaram o Wesley. Estava tudo alinhavado, viu que era questão do contrato, o Flamengo fez uma mudança e tal, desistiram do Wesley, porque nesse meio tempo o Bellanova entrou na pauta de novo. O Torino, de alguma forma, aceitou alguma coisa ali que não estava aceitando, fecharam com o jogador italiano. Ninguém vai atrás de um cara só, você vai atrás de mais de um jogador, para você ter um plano A, B, C, quantos forem necessários. E no caso do Léo Ortiz, é um bom jogador, natural que alguém o coloque na pauta. Mas daí a virar um negócio... Agora vamos acompanhar aqui uma matéria do GE mostrando como o Léo Ortiz virou uma peça essencial no jogo do Felipe Luiz. Fundamental
para os ataques do Flamengo desde que o Felipe Luiz assumiu o comando do time. Vamos dar uma olhadinha em lances dos dois jogos. Primeiro jogo contra o Bahia, última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a data FIFA. Já no pontapé inicial, a gente vai ver aí o Flamengo trocando passe e percebam o quanto ele atrai a pressão, né? Não é um zagueiro que fica desconfortável quando o atacante vem pressionar, ele até traz, pisa na bola, trazendo para trás ele para atrair de fato o Tassiano e aí conseguir fazer a inversão para balançar o time do Bahia para um lado e o Ayrton Lucas conseguir dominar a bola com tranquilidade lá do outro lado e poder progredir, como a gente viu ali, o Ayrton Lucas dando a bola para o Bruno Henrique. Agora, o Bahia marcando mais atrás, o Flamengo entrando no campo de ataque e, para mim, o que ele mais contribui, né? A quantidade de passes que ele encaixa nesse setor aí, ó, que é determinante para a construção ofensiva de um time. Ó. A gente está vendo ele com a bola, esperando o momento certo, né? Escondendo a intenção do passe inicialmente, que todo mundo achou que fosse para o Pulgar, mas ele queria a bola no Arrascaeta, no espaço entre as linhas. Ó. Quando a gente fala isso, é exatamente isso daí, atrás do meio campo, entre a linha de meio e de defesa do time adversário. E aí o Arrascaeta vai servir o Ayrton Lucas do outro lado, o Flamengo se aproxima da área. Na sequência desse lance, inclusive, saiu uma jogada de perigo do Flamengo, que o Gabriel Barbosa chuta cruzado. Agora sim, ataque do Flamengo um pouco ainda mais adiantado, né? Léo Ortiz no campo de ataque. Olha só a qualidade no passe da Trivela para o Wesley aqui pelo lado direito. De novo, não é um passe central, atrás da linha de meio campo, mas é um passe que supera a linha de meio campo do time do Bahia, encontrando o lateral mais à frente. E como o adversário está marcando em bloco baixo, para ele é um prato cheio conseguir trabalhar nessa região aí, articulando no campo de ataque, entendendo o melhor momento dos passes, encaixando com precisão, como na origem do gol que o Flamengo vai fazer na vitória por 1-0 sobre o Bahia na semana passada. Contribuição efetiva dele nessa partida, assim como também no jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo do Felipe Luiz. Nessa partida a gente vai lembrar, inclusive, que o Felipe colocou o Léo Ortiz como zagueiro no lugar do Fabrício Bruno, e é muito por isso, por essa contribuição que ele dá com a bola. Olha ele conduzindo para tentar encontrar o passe, Corinthians fecha, volta no Léo Pereira para circular de um lado a outro, a bola vai voltar aos pés dele aqui pelo lado direito, e o padrão vai ser mantido. Ó. Conduz com paciência até encontrar o passe, não tem medo da pressão, ele vai conduzindo para cima da pressão e encontra de novo o Gerson, basicamente ali no mesmo setor do Arrascaeta, né? Com o Arrascaeta ele conseguiu ainda achar o Arrascaeta ainda mais próximo da área do Bahia, mas a partir do momento que a bola entra ali, já dificulta bastante ao adversário fazer esse controle da progressão do time rival, principalmente pelo centro do campo, e aí o Flamengo vai trocando passe até encontrar o Arrascaeta lá pelo lado esquerdo. Agora o início do segundo tempo, do jogo contra o Corinthians, de novo, ó. Não tem medo da pressão. Espera até o último momento o adversário se aproximar para que uma linha de passe surja, para que uma opção de passe de um companheiro surja, e aí com a perna esquerda ele enxerga bem o movimento do Alexandre para que o Flamengo progrida no campo, como a gente viu nos outros lances do Léo Ortiz nessa análise, né? Vamos ver agora um lance do segundo tempo, já na reta final do jogo. Primeira antecipação, algo que ele tem feito bem, né? Tem lido bem ali qual é a proposta do adversário, passe em profundidade, o passe no pé como foi agora, e ele antecipa. E aí o Flamengo vai ter a bola para tentar construir um novo ataque. E novamente, ó, pressionado, fecha a linha de passe vertical, ele vai tocar atrás no Léo Pereira, sabe que a bola vai girar e voltar para ele. Ó. E aí, já com liberdade, vai progredir com a bola até encontrar o melhor cenário do passe. Acha o Alcaraz atrás da linha de meio campo do Corinthians, como a gente viu anteriormente com a Arrascaeta contra o Bahia, com o Gerson contra o próprio Corinthians, e o Flamengo se aproxima da área adversária muito a partir desse passe inicial, né? A gente viu o Léo Ortiz jogando como zagueiro com o Tite, ele foi muito bem também atuando como volante, com o Tite, ele foi muito bem atuando como volante, mas como zagueiro ele consegue trabalhar numa região de campo. Agora vamos acompanhar a opinião do PVC e do André Hernan sobre essa possibilidade do Léo Ortiz sair. É um jogador que tem essa pegada, é um jogador de marcação, de força física. Obviamente, eu já conversei algumas vezes com o Bremer, e ele me dizia assim que no futebol europeu ele desabrochou essa questão da saída de bola, que é uma exigência lá do zagueiro construtor, e ele foi adquirindo isso. Mas o Léo Ortiz, na visão da Juventus, é um jogador que já vem pronto para essa saída de bola. Então ele já vem com esse recurso a mais, até mesmo que na análise melhor que o Bremer. Então assim, ele já chega pronto e já chega com esse
com esse recurso a mais. Então, assim, é o jogador que tem esse perfil que eles querem. Obviamente, tem outros jogadores lá do mercado europeu que eles também estão de olho? Tem, mas o interesse é o encaixe perfeito. É um jogador brasileiro, é um jogador com as características e ele não ocuparia um espaço de estrangeiro nessa contratação. Então, é aquela coisa, né, Domi? Janela abriu, você só pode contratar jogador, mas você não tem vaga de estrangeiro, tem que contratar ali jogador que atua na Itália, você tem opções escassas, poxa, ele atende a esse requisito para você não estourar o número de estrangeiros. Então seria perfeito. Mas, repito, Flamengo fecha a porta para uma negociação no primeiro momento. Mas fecha tudo ou ainda tem um espaço aí? Não, fecha a porta, não tem conversa. Não tem conversa. O Flamengo pagou 8 de euros. Não sei quanto seria uma proposta agora. Não se chegou a conversar sobre proposta e valores. Teve uma conversa, queremos assim e tal. Flamengo, não, estamos focados aqui, não queremos nem abrir conversa. Esse é o tom do papo. Boa. O PVC, ele está com 28 anos, né? É um momento para ele ir para a Europa agora? A Juventus é a melhor opção? A Juventus é uma promessa de grande temporada e o técnico da Juventus é o Thiago Motta, brasileiro, italiano, mas brasileiro de a passagem gigantesca pela seleção da Itália. O Thiago Motta nasceu na Moca, cresceu na Moca, nasceu no Juventus. Depois foi jogador do Guardiola no Barcelona, foi jogador do José Mourinho na Internacional. E hoje é um técnico extremamente moderno, fez uma campanha brilhante pelo Bolonha. O Bolonha voltou para a Champions League depois de 60 anos. Desde 65 não jogava, 64, 65 não jogava Champions, Copa dos Campeões da Europa. E o Thiago, que é um jogador que tenha muita qualidade de passe. É raro ter um jogador de 28 anos pretendido para o clube da Europa. A Europa está procurando jogadores mais jovens. Agora, ele tem perfil pela qualidade de passe. Vamos ver se a Juventus vai efetivar. Porque o que faz pensar só se a Juventus vai efetivar uma proposta é a idade do Léo Ortiz. Para o Léo Ortiz, se ele quiser jogar na Europa, é agora ou nunca. Mas por outro lado, ele está bem no Flamengo. É um pouco a história do Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno não foi para o West Ham porque o Fabrício Bruno fez a conta. Quanto iria pagar de imposto, quanto iria pagar de moradia, quanto iria pagar de escola para a família. E fez a conta, falando, eu estou bem no Rio de Janeiro, quero ficar no Rio de Janeiro. Agora estão falando muito sobre os milhões de euros, né? Como o Daniel Pamplona falando que nada que muitos milhões de euros não resolvam, né? Nessa negociação com o Flamengo. E aí o Raul Simões, acho que é isso, diz que a multa dele é 100 milhões de euros. Se quiser, pague a multa. O Flamengo não quer perder o jogador. E aí, André Hernan, se pintar uma proposta excelente para o Flamengo, vai valer a pena? Aí depende muito da vontade do jogador, depende muito se é bom para o Flamengo, depende também da eleição, tem vários fatores, não dá para cravar nada nesse momento. A gente sabe que numa negociação a vontade do jogador conta muito, o desejo da Europa claro, não sou eu que estou falando, é o próprio Léo Ortiz que já deixou claro em entrevistas que é um sonho jogar na Europa, mas ele está muito feliz no Flamengo, isso eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade. Ele está jogando onde ele queria estar, mas vai depender muito do que vai acontecer com o Flamengo também. Se é campeão da Copa do Brasil, ano que vem jogar